Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e agora que a gente já encerrou o evento de PSQL, foi uma semana insana, cara. Foi muito puxado para mim, eu ainda na verdade estou um pouco cansado dessa semana, mas vamos que vamos. Hoje o vídeo vai ser a respeito do seguinte, como fazer uma geração daquele token de confirmação. Sabe aquele token de confirmação que você faz o cadastro em algum lugar, daí o seu sistema vai gerar um token e mandar para o seu cadastro, e esse token precisa ser digitado pelo seu cliente através do celular dele, por exemplo. Tá? Então, como que a gente faz para poder gerar esse token dentro do banco de dados? Que daí na hora que você cria o cadastro, automaticamente você já tem um código para poder preencher lá, e aí você manda esse mesmo código para o seu cliente, e o seu cliente digita esse código na tela para ter certeza de que ele é ele mesmo, beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, o que a gente precisa fazer? A gente precisa gerar números aleatórios. Eu não vou ficar criando um sequencial aqui, até porque sequencial pode ser que uma hora acabe, certo? E aí o seu token que precisa ter 6 dígitos, por exemplo, ele vai ter que ter 7, depois 8 e assim por diante, dependendo da quantidade de cadastros. Esse token ele não precisa ser único, mas ele precisa ter um intervalo aí entre cada um que é gerado, para que não seja o mesmo token para todo mundo, beleza? Porque se for o mesmo para todo mundo, não vai adiantar nada a sua segurança, beleza? Então, vamos fazer um token aqui, ó, dessa forma. Fazer aqui primeiro um select from RDB database, certo? Para a gente rodar um select de uma vez só. E aí vamos começar aqui com a função rand, beleza? Vou dar um F9 aqui só para você ver o que vai acontecer. Quando eu rodo a função rand, ela me gera um valor entre 0 e 1, aleatório, beleza? Automaticamente aqui ele trouxe para mim 3 casas decimais, mas quando eu passo o mouse em cima, perceba que esse valor aqui é bem maior, certo? E é sempre entre 0 e 1. Nunca vai ser maior que isso, nunca vai ser menor que isso, beleza? Então, se eu preciso gerar um token de 6 dígitos, eu posso fazer uma multiplicação desse campo aqui, ó, por 1 milhão. Porque daí se eu multiplicar por 1 milhão, tem 6 zeros que ele vai arrastar a vírgula lá para a direita. Então, vamos fazer esse teste aqui para a gente ver como que vai ficar. Olha só, vou vir aqui no meu edit e vou colocar aqui, ó, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão, certo? F9. Então vamos lá, a gente já tem 6 dígitos aqui na parte inteira, porém eu ainda tenho casas decimais. Olha só, se eu passo o mouse aqui em cima, ainda tem mais casas decimais aqui que ele está escondendo, mas casa decimal para mim aqui nesse momento não interessa. O que eu vou fazer aqui? Ó? Veja bem, se eu utilizar a função trunc, ela vai eliminar todas as casas decimais. Agora, olha só que interessante, ó. Trunc, abro parênteses e fecho parênteses aqui no final. Vou dar um F9, olha só. E aí, vamos ver, ele realmente tirou todas as casas decimais, mas ainda está um campo do tipo numérico, beleza? Então, o que eu posso fazer aqui para poder trazer um valor inteiro, sem essas casas decimais aqui, mesmo que zeradas, tá? Eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. O trunc, a gente sabe que ele vai eliminar todas as casas decimais sem fazer arredondamento. Mas como esse token aqui é um token aleatório, você só precisa de um número aleatório independente de qual seja, a gente pode simplesmente fazer assim, ó, cast, abro parênteses, as integer. A diferença entre o trunc e o cast as integer é a seguinte, o cast que a gente utiliza aqui, ele vai observar as casas decimais e vai arredondando conforme necessário. O arredondamento matemático mesmo normal. Então, toda vez que tiver entre 0 e 4, ele mantém o valor da casa à esquerda. Toda vez que tiver entre 5 e 9, ele mantém um valor a mais na casa da esquerda. Um número a mais na casa da esquerda, beleza? Então, olha só, dessa forma aqui, a gente já está fazendo o cache aqui como inteiro. Então, se eu der um F9 aqui, ó, a gente tem exatamente todos os 6 dígitos que a gente precisa. Acabou? Não, ainda não acabou, porque olha só, vou dar F9 aqui, ó, e toda vez ele gera um número aleatório, só que perceba que já na segunda vez que eu gerei aqui, ele gerou um número que teria um 0 à esquerda aqui, ó, e ele me retornou só 5 dígitos. E eu não posso ter só 5 dígitos, eu preciso ter sempre 6 dígitos. Mesmo que esse último dígito aqui seja 0, por exemplo, eu preciso mostrar isso para o meu usuário. Então, como que eu faço aqui para poder mostrar 6 dígitos sempre para o meu usuário? É só usar uma função por fora aqui, ó, que é a lpad, abro parênteses, e a lpad vai fazer o quê? Vai preencher com caracteres à esquerda. Quais caracteres? A gente define ali na frente. Então, o primeiro parâmetro aqui é o seguinte, qual é o campo que eu quero manipular? Tá? Então, é esse resultado aqui, beleza? Então, deixa esse resultado aqui no primeiro parâmetro, coloca uma vírgula aqui, e aí, qual é o tamanho que você quer que a sua string tenha? Então, coloca aqui, ó, 6 dígitos, para que ele sempre tenha 6 dígitos. Se por acaso ele tiver menos de 6, tanto faz, seja 5, 4, 3, 2 ou um dígito só, o que vai acontecer? Ele vai preencher todos esses outros dígitos à esquerda com um caractere em específico que eu coloco aqui, ó, no terceiro parâmetro. Então, abro aspas aqui, eu quero preencher com o quê? Com 0.
Então fecho aspas e fecho o parênteses lá da LPAD. Vou dar um F9, ó, e aí a gente tem sempre aqui o seu token com 6 dígitos. Vou dar um F9 aqui, ó, várias vezes, ver se a gente encontra, por acaso, um valor com 0 à esquerda. Ó, encontrei. Então esse caso aqui, ó, fica um valor com 0 à esquerda, e aí ele preenche, sempre vai preencher, porque agora esse campo aqui é de tipo texto, beleza? Como é tipo texto, ele sempre mantém aqui o 0 à esquerda, beleza? Então, o vídeo de hoje é isso, é bem simples, bem tranquilo, mas é uma coisa bem útil, porque você consegue fazer isso daqui de uma forma extremamente rápida e simples, beleza? Você pode aplicar todo esse código aqui dentro de um select, pode aplicar dentro de procedure, pode aplicar dentro de trigger, que vai funcionar 100%, beleza? Então, seu token já está gerado, basta agora pegar esse valor, gravar dentro do banco de dados, dentro da sua tabela de cadastros, e pegar esse mesmo código e enviar para o e-mail do seu cliente. Quando você envia para o e-mail do seu cliente, ele vai ter que pegar esse código, preencher dentro da tela do seu sistema lá, que está aguardando a recepção desse código, e aí você confronta. O código que o usuário digitou é o mesmo que está gravado aqui no meu banco? É, então finaliza o cadastro, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo para eu saber que você está gostando do conteúdo e para dar mais relevância para o canal, beleza? E outra coisa, se você quer receber mais vídeos como esse, notificação sempre, todos os dias, a respeito de novos conteúdos, dá uma olhada lá no canal do Telegram, tem uma porrada de vídeo lá com link direto, cara. Você pode pesquisar o vídeo que você quer, o assunto que você quer, clicar no link para assistir no YouTube ou no Facebook, aonde você preferir, beleza? Desde que o assunto seja do seu interesse, tranquilo? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.